Então, olá, alunos, espero que esteja tudo bem com vocês e já estamos caminhando para a reta final desse ano. E hoje iremos falar sobre o capítulo 14, Crise do Socialismo Autoritário, União Soviética, da reconstrução ao fim do socialismo. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética ficou arrasada. Várias cidades e boa parte das riquezas do país foram destruídas. Mais de 20 milhões de pessoas haviam morrido e outras 25 milhões estavam desabrigadas. O governo promoveu a reconstrução do país aplicando o planejamento econômico estatal. Os investimentos foram dirigidos ao abastecimento da população e obras de infraestrutura. Assim, foram reparados os danos causados à indústria pesada, aos transportes, às comunicações e ao fornecimento de energia elétrica. Esforçaram-se ainda para mecanizar a agricultura, expandir a área de cultivo, construir grandes usinas hidrelétricas, instalar uma moderna indústria bélica e ampliar a educação pública. Não podemos esquecer o culto à personalidade. O imenso esforço de reconstrução fortaleceu a autoridade de Stalin, que era então o chefe absoluto do Partido Comunista, do Estado e das Forças Armadas. Seu governo fez uma campanha que promovia o culto à personalidade. Nas propagandas oficiais, Stalin foi representado como o maior gênio da história, o amigo e mestre de todos os trabalhadores. Para assegurar o controle social interno, a política stalinista perseguia todos os movimentos de oposição ao governo, prisões, torturas e mortes eram frequentes. Muitos adversários do stalinismo foram confinados em campos de concentração na Sibéria. A era Khrushchev. Depois de exercer o poder por 29 anos, Stalin morreu vítima de um derrame cerebral em março de 1953. Após o breve governo de Grigori Malenkov, teve o início do governo de Nikita Khrushchev. Khrushchev condenou a ditadura stalinista na União Soviética e, em 1956, fez um discurso no 20º Congresso do Partido Comunista, denunciando os crimes stalinistas. Entre eles, falou sobre as perseguições políticas, as prisões e os assassinatos em massa. Essas denúncias repercutiram o mundo inteiro. No plano internacional, o governo de Khrushchev defendeu a coexistência pacífica entre os blocos socialistas e capitalistas. Com isso, pretendia evitar o risco de uma guerra nuclear. A política de coexistência pacífica e o anti-stalinismo de Khrushchev levaram a desentendimentos com os dirigentes da China comunista, que se mantinham fiéis aos princípios stalinistas, liberalização política e modernização econômica. A desestalinização promovida no governo Khrushchev não foi suficiente para acabar com o socialismo autoritário existente na União Soviética. Até 1985 havia um único partido na União Soviética, o Partido Comunista, que se manteve no poder durante os governos de Brezhnev, Andropov e Chernenko. Além das restrições à liberdade, o país enfrentou uma grave estagnação econômica. A produção industrial, comercial e agrícola era insuficiente para suprir a necessidade populacional. Era frequente o desabastecimento de alimentos e de gêneros básicos. As pessoas permaneciam em longas filas para comprar produtos de uso cotidiano. Ao lado disso, a qualidade dos serviços públicos piorava e aumentava a corrupção dos governantes. Entre 1985 e 1991, Mikhail Gorbachev tornou-se o principal dirigente soviético. Nesse período, o governo pôs em prática uma política de maior liberdade e procurou modernizar a economia, mas enfrentou resistências. Seu programa de reforma política ficou conhecido como Glasnost e o plano econômico Perestroika. Durante o governo de Gorbachev, houve uma grande divisão das forças políticas da União Soviética. De um lado, os comunistas conservadores opunham-se às reformas políticas que permitiam maior liberdade de expressão ao cidadão. De outro lado, seus apoiadores desejavam mudanças mais rápidas e profundas. Nesse contexto, em 1991, Gorbachev foi deposto por um golpe promovido pelos conservadores, porém, houve resistência dos reformistas liberais, liderados por Boris Yeltsin, que era o presidente da Federação Russa. 3 dias depois do golpe, Gorbachev voltou ao governo. Enfraquecido politicamente, não conseguiu impedir o movimento por independências que aconteciam nas diversas repúblicas que compunham a União Soviética. Esse processo levou ao desmembramento da União Soviética, que deixou de existir depois de 69 anos. Gorbachev renunciou à presidência em 25 de dezembro de 1991.
o fim da União Soviética e os conflitos atuais. Com o fim da União Soviética, surgiram 15 repúblicas independentes. Por muitos anos, a população dessas repúblicas foi submetida a um governo que não escolheram. Qualquer movimento pela soberania ou em defesa de interesses locais era reprimido. A independência, portanto, foi acompanhada de euforia nacionalista. Algumas regiões buscaram separar-se da Rússia, mas não conseguiram. Entre as regiões separatistas, encontra-se a Chechênia, ao sul da Rússia, mudanças na Europa Oriental. A falta de liberdade política e as sucessivas crises econômicas fragilizaram os regimes socialistas da Europa Oriental. Nesse contexto, ocorreram diversas revoltas populares que foram reprimidas com o apoio militar soviético. Queda do Muro de Berlim. Desde 1985, quando começaram as mudanças no governo soviético, o sistema político da Alemanha Oriental passou por reformas aceleradas. Nesse contexto, a mobilização popular ajudou a diminuir o controle do Estado sobre a sociedade civil. Um dos momentos mais marcantes dessa época foi o anúncio da abertura das fronteiras entre a Alemanha Ocidental e a Oriental. No fim do ano de 1989, a decisão contribuiu para a queda do Muro de Berlim, símbolo da divisão entre os blocos capitalista e socialista. Com a queda do muro, as reformas continuaram na Alemanha Oriental. Ao mesmo tempo, foi traçado o plano para a reunificação das Alemanhas, concluído em 1990. Atualmente, os alemães vivem em um único país, a República Federal Alemã, China comunista. Em 1911, o movimento liberal liderado por Sun Yat-sen proclamou a criação da República da China. Com isso, terminou o milenar Império Chinês, que há séculos era governado pela mesma dinastia, Manchu. A nova República Chinesa não teve estabilidade política. Sucessivas intervenções estrangeiras e a disputa interna pelo poder alimentaram a crise. Em 1930, havia na China dois grupos rivais. As forças de Kuomintang, que era o Partido Conservador, comandadas pelo general Chiang Kai-shek, e as forças comunistas, lideradas por Mao Tse-tung. Os dois grupos se enfrentaram numa guerra civil interrompida em 1937 por causa do ataque japonês à China. Na ocasião, os comunistas e conservadores firmaram uma aliança até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando houve a expulsão das forças japonesas. Em seguida, recomeçaram as lutas internas pelo controle do Estado. Vitoriosos em outubro de 1949, os comunistas criaram a República Popular da China, liderada por Mao Tse-tung. Os apoiados pelo governo dos Estados Unidos, Chiang Kai-shek, e seus seguidores surgiram para a ilha de Formosa, que é a atual Taiwan, onde fundaram a República da China ou China Nacionalista. Essa divisão política se mantém até hoje. E o governo da China considera Taiwan como uma província rebelde. Além da separação de Taiwan, outra questão política envolvendo a China diz respeito ao Tibete. Até 1950, o Tibete era um país independente de maioria budista. No entanto, naquele ano, forças do regime comunista chinês ocuparam o país. Os budistas tibetanos, liderados pelo Dalai Lama, opunham-se à ocupação chinesa. Essa oposição foi duramente esmagada pelos comunistas em 1959, obrigando o Dalai Lama, Tenzin Gyatso, a exilar-se no norte da Índia, versão chinesa do comunismo. Os comunistas chineses liderados por Mao se alinharam aos dirigentes da União Soviética. Depois da morte de Stalin em 1953, o relacionamento entre os governantes chineses e soviéticos se enfraqueceu. Mao Tse-tung discordava do novo líder soviético, Nikita Khrushchev, sobre a política de coexistência pacífica entre o capitalismo e o comunismo. Mao Tse-tung preferia a ideologia stalinista de separação entre os dois blocos rivais. Além disso, Khrushchev se recusou a colaborar com o programa atômico chinês. Assim que a China fabricou suas primeiras bombas atômicas, nos anos de 1960, ela se tornou um importante líder no bloco comunista, desafiando a União Soviética. Com a ambição de transformar a China numa potência industrial, Mao Tse-tung lançou o programa conhecido como Grande Salto para a Frente, de 1958 a 1960. Milhões de camponeses foram forçados a se reunir em comunidades rurais com até 20 mil famílias, onde seriam instaladas escolas, comércio, pequenas fábricas e hospitais. Ao mesmo tempo, pretendia-se criar indústrias pesadas, como usinas siderúrgicas em diversas regiões do país. Esse plano teve resultados desastrosos, provocando fome e morte para milhares de chineses. Com o fracasso do Grande Salto, Mao Tse-tung perdeu poder dentro do Partido Comunista Chinês. Outros líderes comunistas, como Deng Xiaoping, defendiam o programa Quatro Grandes Modernizações, que atingiria a agricultura, a indústria, as forças armadas e a tecnologia.
Em 1966, reagindo aos seus opositores, Mao reuniu forças para mobilizar a juventude e o exército chamado Revolução Cultural, um movimento autoritário com o objetivo de doutrinar os chineses para teses maoístas. Por todo o país, estimulou-se a cultura ao Mao Tse-tung e o combate à influência burguesa ocidental. Os adversários de Mao foram banidos da cena política. E a China contemporânea? Após a morte de Mao Tse-tung, em 1976, teve início o processo de desmaoização da China, em que buscavam rumos diferentes para o desenvolvimento econômico do país. Os novos dirigentes chineses, em especial Deng Xiaoping, retomaram a proposta das 4 modernizações e promoveram um processo de abertura econômica para o mundo capitalista. Uma das principais mudanças realizadas foi a construção de uma espécie de socialismo de mercado. Isso constituiu basicamente na combinação de controle estatal sobre os meios de produção com o mercado livre e a iniciativa privada, inclusive estrangeira. O modelo contribuiu para acelerar a produção industrial chinesa. Atualmente, no Brasil e no mundo, a crescente importância da economia chinesa pode ser observada nos inúmeros produtos que circulam com a etiqueta Made in China. Apesar do desenvolvimento econômico, a China continuou sob o domínio do Partido Comunista, que ainda reprime a liberdade de expressão. Exemplo disso foi o chamado Massacre na Praça da Paz Celestial, em Pequim, no ano de 1989. A manifestação popular que pedia democracia terminou sob a mira de tanques de guerra, levando centenas de pessoas à morte. No século XXI, o governo chinês impõe obstáculo à livre circulação de informações, censurando a internet e a imprensa no país. Apesar dessas restrições do espaço de liberdade pessoal, em função das mudanças na economia, como o intenso comércio internacional.